Fala pessoal, como eu sempre falo, vamos deixar essa bola rolar para ver no que vai dar. E deu, foi Brasileirão Série A, né? Palmeiras e Fortaleza. Foi um jogão bem disputado, né? Que também teve lances duvidosos também no meio, né? E a gente vai falar esses pontos. E foi uma goleada que o Palmeiras deu, né? Jogou muito bem o Palmeiras, né? E vamos analisar os pontos desse jogo. Então, vocês aí, pessoal, para ajudar o canal, já deixa o like aí, comenta, compartilha e vamos para a análise do jogo. E lembrando, o Palmeiras veio de seleção brasileira, né? Amarelo e verde. Ficou muito bonita dessa camisa, eu gostei bastante. E deu essa baita sorte de uma goleada com a camisa verde e amarelo, né? A cor da seleção brasileira. Então, vamos rolar a bola e começar a análise desse jogo. Passando a bola para a análise. Dali. O Palmeiras, né, nesse jogo, entrou com alguns jogadores reserva, né, na primeira etapa. Até para dar um ritmo e testar os caras, né? Já que é reta final de temporada, tem que ver se os jogadores estão bem, se eles vão funcionar em certas posições. É um momento de teste, né, também. Você viu com um momento de teste, né, esse jogo, né? Pegando um time que está na parte de baixo da tabela, mais dificuldade. Foi um risco calculado, né? Que podia atrapalhar a disputa do Brasileirão, mas no primeiro tempo as mudanças que o Palmeiras fez para esse jogo, né? Botando algumas reservas, não foi tão produtivo. O Palmeiras teve bastante posse de bola nesse jogo. No jogo em geral, o Palmeiras teve a bola. Precisão de passe também foi bom. Mas no primeiro tempo, posse de bola teve 66% e precisão de passes 85%. No geral, o Palmeiras sempre teve a bola. Até no primeiro tempo, tendo mais dificuldade para chegar ao gol do Fortaleza, mas mesmo assim manteve a posse de bola. E nessas tentativas que o Palmeiras teve na primeira etapa, principalmente pelo lado do campo, né? O Facundo Torres entrou na área do Fortaleza e sofreu uma falta. E sobre esse pênalti? Esse pênalti daí, na minha opinião, é duvidoso. Porque o jogador do Fortaleza até deixa o pé. Mas ele não... Assim, no momento dele tirar a bola, o jogador do Fortaleza, no momento dele tirar a bola, ele foi na bola. Ele foi na bola. Mas não acertou. Mas também o jogador do Palmeiras não foi acertado por ele. Foi o jogador do Palmeiras que foi de encontro à perna dele. O jogador do Palmeiras, nesse lance, ele foi praticamente mais na direção do pé do jogador do Fortaleza do que o do Fortaleza querer bater na perna dele. Claramente a perna do jogador do Fortaleza está à frente do jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras tenta um drible e não consegue passar. Mas ele não é acertado, ele é que vai de encontro à perna. Pelo lance da câmera que eu vi, né, que mostrou, o jogador do Palmeiras, no meu ver, no que eu vi, o jogador do Palmeiras, ele se joga em cima da perna do jogador do Fortaleza. Foi o que eu consegui ver nesse lance aí. Mas, pelo menos ainda bem... Mas foi pênalti, né? Foi pênalti e não interferiu na partida. Não interferiu.
O Palmeiras, né, depois jogou muito bem, né, e ganhou do Fortaleza sem precisar desse pênalti. E só mais um ponto. Vocês também podem dar uma analisada novamente, rever esse lance aí, né? Para ver se vocês concordam ou não. Qualquer coisa, comenta aí se foi isso mesmo ou não. Beleza? Porque na nossa visão, né, a perna do jogador do Fortaleza estava à frente e o jogador do Palmeiras foi de encontro a ela. Não a perna do jogador do Fortaleza acertou ele. Não foi tipo o jogador do Fortaleza dando na perna do... acertando a perna do jogador do Palmeiras. Mas, tirando isso daí, no primeiro tempo o Palmeiras teve a bola, fez o gol com o Veiga, que depois de algum tempo jogou novamente, né? E continua batendo bem pênalti, que sempre bateu bem pênalti. Teve um tempo que não, né? Se eu não me engano, acho que no Paulistão não estava tão bem, não estava num bom momento. Perdeu alguns pênaltis decisivos, né? Mas nesse jogo contra o Fortaleza, no primeiro tempo, ele foi bem batendo pênalti. Não tão bem na criação de jogadas, porque, como eu disse, o Palmeiras na primeira etapa teve dificuldade para encontrar esse último passe e fazer o goleiro do Fortaleza trabalhar e ter feito mais gol. E de qualquer maneira, né, o Palmeiras jogou bem mais, teve muitos chutes. Um dos problemas também no gol, né? Teve 10, o Fortaleza... No geral, na partida, o Palmeiras foi melhor do que o Fortaleza, mas no primeiro tempo, como estava com um time bem mexido, principalmente à frente, o Palmeiras, né, teve essa dificuldade, principalmente com o Maurício de centroavante. Ele não teve uma boa presença de área e não soube trocar de posição com o Sousa, com o próprio Veiga, para confundir a zaga do Fortaleza. E o Fortaleza estava muito perigoso nos contra-ataques nessa primeira etapa. E destacando os jogadores que fizeram gol, né? Rafael Veiga, né? O gol de pênalti, bem batido, né? E Ramon Souza, né? E Andrés Pereira, né? Que jogou muito bem, né? E também vamos destacar o gol do jogador do Fortaleza, Lucas Crispim, que foi um gol bonito também. Pegar assim na área, às vezes o jogador pegar um rebote desse assim na área, às vezes o jogador, dependendo do jogador, a bola vai pra fora, né? Foi um gol bonito também, né? Porque, eu digo assim, porque no momento do jogo tava, né, já agitado, né? Jogando fora de casa. Perdendo, né? E ele teve a paciência, né? De conseguir, né? Concluir o gol, né? Foi um gol bonito, porque tirou o 0, né? Tirou o 0, empatou, deixou o Fortaleza no jogo e atrapalhou o Palmeiras. O Palmeiras já estava um pouco confortável com o gol e não estava criando tanto quanto deveria, né? Já que está jogando em casa. E o Fortaleza estava muito perigoso no contra-ataque, né? Aproveitando que o Palmeiras estava muito mais com a bola na primeira etapa, o Fortaleza sempre tentou o contra-ataque, porque está na parte de baixo da tabela e trocou de treinador. Aí o Fortaleza está tentando essa tática de contra-ataque fora de casa. Agora, já na segunda etapa, o Palmeiras, né, fez algumas trocas, mas logo de início, né, o Sousa, com a assistência do Veiga, que nesse início de segunda etapa jogou bem, conseguiu dar uma boa assistência para o Sousa, cruzando a bola, e o Sousa aproveitando um chutaço na ponta direita e conseguiu botar o Palmeiras à frente do placar novamente. E depois desse gol, o Fortaleza não teve mais tanto perigo assim para a defesa do Palmeiras. Não conseguiu assustar tanto assim. Pela estatística, né, dessa partida, falando. Pelas estatísticas, no segundo tempo, o Fortaleza assustou menos. Pelas estatísticas que eu vou dizer que o jogo foi bem agitado, né? Teve bastante falta, 11 falta do Palmeiras, 15 do Fortaleza, né?
Foi um jogo Um jogo bem agitado, né? em que o Palmeiras teve mais a bola, mas o Fortaleza sempre estava disputando para tentar o contra-ataque. Então, esse número de faltas é por causa desse estilo dos dois times. Um com a bola e o outro sem a bola, sempre tentando roubar para Então, ir para cima. Aí, no segunda etapa, né, com a entrada do Andrés Pereira, né, que foi o craque da partida, junto com o Veiga, né, que fez o gol de pênalti e deu assistência para o Sousa. O Andrés Pereira mostrou que para o Palmeiras vai ser importante nesse restante de temporada. Fez 2 gols e um de fora da área, né? E acho que os 2 foram de fora da área, se eu bem me lembro. Ele jogou muito bem e mostrou que o Palmeiras fez certo em contratar ele e insistir na contratação dele, porque de primeira, nas primeiras tentativas, o Palmeiras não conseguiu a liberação dele, mas foi resiliente e conseguiu a chegada dele agora há pouco. E ele se encaixou na equipe. Pelo menos, né, nesse primeiro momento, ele parece estar jogando naturalmente na equipe do foi Palmeiras. bem, né? Foi bem. Foi bem. E na segunda etapa, o Palmeiras dominou, jogou muito melhor, teve um ritmo muito melhor, né, na segunda etapa. Acelerou, né? Acelerou mais. E teve um lance do Flaco na segunda etapa, acho que já perto dos 40 minutos, que ele pega a bola na entrada da área e chuta para fora. Esse daí é um ponto que o torcedor do Palmeiras vai se lembrar, que perto da área o Flaco muitas vezes falhava, né? E agora, como ele está jogando um pouco mais recuado, ele não tem falhado tanto assim em finalizações com um pé na bola, com um pé. Que a especialidade dele é gol de cabeça, né? Aí essa tentativa falha dele deve ter lembrado os torcedores do Palmeiras de algumas lembranças ruins, né? Do Flaco perdendo gols. E o Vitor Roque, que entrou, né? Sempre com muita disposição, mas nesse segundo tempo ele não conseguiu ser efetivo nas tentativas dele. E foi isso, o Palmeiras foi superior e o pênalti, mesmo que duvidoso, não atrapalhou na partida e o Fortaleza não tem motivos para reclamar, porque perdeu com autoridade na casa do Palmeiras. O Palmeiras dominando a posse de bola e merecidamente ganhando a partida com a goleada de 4-1. Tirando esse pênalti, de todo jeito ia ganhar. Né? O Palmeiras jogou para ganhar no segundo tempo. Principalmente no segundo tempo foi um show do Palmeiras e dos jogadores que o Palmeiras contratou. E é isso. Então é isso, pessoal. Nossa análise desse jogo foi essa e o Palmeiras, né? E o Palmeiras segue em segundo, esperando o resultado do Cruzeiro, que vai ter um jogo, né, difícil, e vamos ver qual vai ser a sorte do Palmeiras, se vai continuar em segundo. Dependendo desse resultado aí, né? Do Cruzeiro, né? Então é isso, pessoal. A análise da gente foi essa. E já vai deixando o like aí, se inscreve aí. Não se esquece de curtir aí, se inscrever e comentar. Então, como eu sempre falo, vamos deixar essa bola rolar e vamos ver no que vai dar, né? No próximo jogo. E é isso aí. E valeu para quem assistiu até aqui. E é isso aí, pessoal. Vamos deixar a bola rolar.